Penúltimo episódio de The Last of Us e aqui vimos um dos motivos prováveis para a segunda temporada não tá tão boa assim para boa parte do público. O Joel realmente faz falta, mas vem cá, não era para ele fazer tanta falta assim. Oi, voltei pra gente comentar The Last of Us segunda temporada, dessa vez episódio 6, só falta mais um, gente, passou muito rápido. E provavelmente também passou muito rápido porque as coisas estão sendo mostradas de maneira em ordem diferente, não tem jeito. A gente que jogou tem algumas expectativas, isso faz falta, isso é humano, mas bora focar na série. Qual foi o efeito da série de compactar em um único episódio vários dos flashbacks mais importantes do jogo? Não apenas isso, trouxeram flashback informação, coisa que só seria revelada se seguisse a ordem da gameplay lá no final. Eles falaram o porquê da Ellie tá com raiva do Joel, mudaram bastante o foco disso na série, a gente vai tentar entender porquê, e já revelaram que eles tiveram uma espécie de reconciliação ou tentativa de reconciliação logo antes do Joel ser eliminado. De todas as mudanças que eles fazem na série, eu acredito que a mudança de tom e essas mudanças de ordem para revelar situações importantes, isso traz um pouco mais da cara diferente da série em relação ao jogo. E eu digo isso, por exemplo, por causa dos próprios flashbacks. Quando a gente tem um episódio só de flashback, ele se torna um episódio de respiro. Praticamente um recordar é viver, vamos matar a saudade do Joel, perceber como a interação dos dois era interessante, porém, por mais que você possa fazer o vínculo de Future Days dele tocando e cantando com o episódio anterior da Ellie praticamente mal começando a música no teatro, você não tem tanto o efeito do flashback intercalado com o presente, trazendo informações importantes para o que está acontecendo, tampouco aquele contraste bem evidente da Ellie do presente, cheia de dores, principalmente na versão original, e a Ellie do passado, mais pueril, mais tranquila, mais feliz, mais sonhadora, se permitindo viver, experimentar e ficar feliz subindo num dinossauro. Mesmo que não tenha tanto esse efeito de contraste, o episódio de pausa entre dois prováveis clímax, né, o final do episódio 5 e provavelmente o episódio 7 final, isso funciona também. Traz uma outra experiência, mas sem dúvidas é aquele episódio que vai ficar no coração de grande parte do público, jogadores ou não, de novo, viver essa coisa da química dos dois, que funciona muito bem. E aí, gente, o episódio mostra como a interação também de Pedro Pascal e Bella Ramsey funcionava, e pra mim mostra mais ainda que se eles entregam um roteiro que tem conteúdo e tem possibilidade de atuação pra Bella Ramsey, ela entrega. Tudo bem que a Ellie do passado tinha um outro perfil, mas vocês percebem que existe mais texto, mais roteiro e um papel maior de direção, que nesse episódio, inclusive, foi do Neil Druckmann, que é o grande responsável do segundo jogo? Se existe um bom olhar num roteiro, no texto, na direção, a menina aparece, ela brilha. Então, ver a coisa fluindo em atuação, em entrega, uma história que, claro, é muito mais leve, então dá aquele aquecimento no coração, entre episódios que talvez não estejam agradando tanto as pessoas por várias questões, seja porque é um tom mais um episódio desses, faz bem pra alma. E o que a gente teve de entrega no episódio? O episódio já começa com uma mudança, ou melhor, uma inclusão interessante que eles trouxeram pra série, que é o passado do Joel, que tem tudo a ver principalmente com o maior segredo revelado do episódio sobre Joel e Ellie. O flashback mostra o Joel jovem assumindo uma culpa de algo que o seu irmão fez, que o Tommy fez, para que o Tommy não levasse a bronca do pai. E ele estava disposto a assumir a responsabilidade e até qualquer punição física que fosse. Isso mostra o tanto quanto o Joel faz por amor. E também, ao mesmo tempo, o como ele aprendeu com o pai dele, um policial, que às vezes, não exatamente ser violento, mas fazer algo que o filho não gostaria, pode ser necessário para uma espécie de educação ou até proteção. A soma desse passado justifica, ou melhor, exemplifica bastante do que a gente vê do Joel depois. Aquele que fez o que fez no hospital, que fez o que fez no episódio com o Eugene, e que no fim conversa com a Ellie, explica e diz que, acima de tudo, ele fez
por amor. A gente viu exatamente o tempo passando, 5 anos de convívio que a gente não observou acontecer lá em Jackson, desde que Ellie e Joel chegaram na cidade. Ellie e Joel conversando coisas mais do dia a dia, Joel achando que ela tava afim do Jesse, mas na verdade não tinha nada disso. O carinho entre eles, o Joel encomendando um bolo de aniversário que veio escrito Eli, né, veio escrito errado. Eu acho interessante que em português pra gente estaria certo, né, tá escrito Ellie. Joel e o vínculo dele com o próprio violão, ele faz tudo, né? Ele é o cara que é o contrabandista, ele acaba com o infectado, ele mexe com madeira, é luthier, o cara é completo. E ele reformando um violão pra Ellie, colocando um dos seus desenhos mariposas naquele violão e dando de presente. Aí a gente entendendo um pouco mais como existe um vínculo simbólico entre o violão, a música, esse aprendizado e a relação dos dois. É por isso que cada um dos momentos que a gente viu anteriormente da Ellie tocando, cantando ou tentando cantar Future Days, que é a música que ele canta nesse episódio para ela, tudo isso traz uma carga emocional gigantesca. Por isso que eu acho que talvez o flashback vindo em outro momento teria agregado significado pra caramba em algumas cenas que parecem, de um lado assim mais externo, praticamente um fanservice pra quem jogou. Pra quem não tinha qualquer base, cenas bonitas, a Dina se emocionando, coisa e tal, uma breve citação do Joe. Mas imagina se o flashback vem antes. Mas tudo bem. Não foi a escolha da produção, ainda assim o flashback é importantíssimo e foi muito bom de assistir, pra mim pelo menos. E aí o tempo passando, a coisa da adolescência, né, realmente efervescendo, os problemas que existem, os conflitos dele se sentindo pai, dela se sentindo adolescente talvez um pouco mais privada do que deveria ser, falando que também não é filha dele, de uma forma de ataque bem da idade, ele pegando ela numa situação um pouco mais constrangedora, situação que foi colocada na série, por mais que exista a citação aqui e ali da pessoa que ela se envolveu, que fez a tatuagem, eles criaram a dinâmica de um pai vendo a filha, vivenciando toda a questão do amadurecer, da rebeldia, tudo junto, né? O negócio ali que tava fumando, a tatuagem, a menina que ela se relacionou e ele tentando digerir as informações e não lidando tão bem assim a princípio, ela saindo do quarto, indo pra garagem, ele preparando isso pra ela, por mais que pudesse doer esse breve ou simbólico desligamento dos dois, a Ellie crescendo, amadurecendo, e aí ele levando ela, é claro, também no aniversário de 16 anos pra visitar o museu, que foi uma cena linda, ele chegando lá vendo o dinossauro e ela feliz em cima do dinossauro. Eu acho muito interessante porque é ela dizendo que já tá mais velha, que pode ir pra patrulha, que pode isso e aquilo, de repente ela super infantil, subindo em cima do dinossauro e tudo bem, porque ela se liberta. Então ela ter esse momento, esse conforto, essa diversão no meio de um cenário pós-apocalíptico é muito fofo. E os dois tendo esse direito de ter essa lembrança, esse momento junto, e ele tendo cuidado de achar algo que é importante pra ela. Não só um lugar, um museu que tinha coisas do espaço, mas ele achar uma fita com a gravação de quando eles foram pro espaço pra ela colocar, escutar e se sentir. E a série trazendo a fotografia que mostra ela se sentindo realmente decolando dentro daquele foguete. É um foguete, né? Que vai pro espaço. Eu fiquei pensando, né? Porque se fosse um museu aberto nos dias atuais, sem apocalipse, ninguém podia entrar ali. Ela teve o benefício de conseguir quebrar o vidro, pegar o capacete, né? Colocar só pra ela e ainda chegar e mexer em todos os botões, coisas que o pós-apocalipse permite. E assistindo, eu fiquei só pensando, gente, imagina ela assim escutando tudo, imaginando, e aquilo ali tremendo simbolicamente na série pra mostrar que ela tava viajando nas sensações. Na vida real era o Joe lá sacudindo a cadeira dela pra ela ter a experiência completa. Uma das coisas que o flashback trouxe através, de novo, da psicóloga, que eu achei curioso foi que, primeiro, claro, a gente viu a parte que realmente aconteceu da Ellie queimando de propósito o braço, inclusive, que força da menina, né, força de vontade pra fazer isso, pra esconder a mordida e conseguir usar blusas mais curtas, e aí a questão da tatuagem e toda a, entre aspas, obsessão dela por mariposas. Através de um diálogo do Joel com a psicóloga, ela vem com o papo de que mariposa não é transformação e sim morte. Acho que eles colocaram isso pra fazer um vínculo de Ellie tem ligação com a morte, que é o que a gente vai ver a partir do próximo episódio, é a simbologia da menina. É legal, interessante, mas aqui vindo da pessoa que terminou a sua faculdade falando exatamente sobre simbologia das coisas na direção de arte de filmes, não é bem assim não. Ela fala sim de morte, mas pra falar de transformação, que é através da morte, não apenas uma morte física, que se
ciclos da vida são reiniciados, proporcionando, sim, tal como a borboleta, uma transformação. Passarem, casula, não sei o quê, eu não sei muito de onde eles tiraram esse negócio de que é só morte, entendi o propósito, mas ficou um pouquinho forçado. E aí, claro, a gente caminhar pro que a série incluiu de original, foi a mudança mais substancial, mais assim, talvez algo que eu não tenha gostado tanto entre tantas coisas boas e fofas nesse episódio. Não gostado tanto em consequências pra história, porque foi muito bem feito de qualquer maneira, que foi a questão do Eugene, que é o seguinte. Eugene, que era o cara que era só citado no jogo, que não tinha tanta importância, ele ganha mais importância e ele aparece agora na série, e ele já foi citado várias vezes por causa da psicóloga, que era o marido da psicóloga, que já sabíamos que o Joel tinha eliminado ele, que ele tinha se infectado, e agora a gente viu acontecer. A primeira patrulha de Ellie e Joel, eles recebem a informação do grupo que teve um problema, não sobrou mais ninguém nem infectado, mas o Eugene mordido. E o Eugene desesperado porque queria voltar pra ver a esposa, pra receber as últimas palavras dela. É aquele sentimento meio egoísta, passional, do momento final. Ele tinha uma hora, pode ser que ele não chegasse lá do melhor jeito possível, pode ser que ele não estivesse em condições de realmente ouvir a esposa qualquer coisa ou falar qualquer coisa pra ela, mas ele queria tentar. Eu acho que a gente pode observar ali que o Joel, ele era mais frio, calculista pra essas coisas, ele já vivenciou muitos momentos, um cara que sai atirando num hospital inteiro pra salvar alguém, por mais empatia ou amor que possa estar por trás dessa decisão, como ele diz, é alguém que tem muito sangue frio pra fazer o que tem que fazer quando precisa ser feito. Mas num pensamento mais lógico, a decisão que ele tomou ali nem foi equivocada, porque ele não queria deixar o Eugene voltar pelo risco que não só ele traria para as outras pessoas na cidade, mas para ele também. A Ellie poderia se machucar, mas a Ellie também é imune. Mas existe um risco de transporte. Um breve segundo que ele acaba se transformando, e é uma coisa que não é tão exata, por mais eles possam ter, porque é uma biologia, um corpo, e eles não sabem exatamente quando ele foi mordido, era um risco inevitável. Quer dizer, era um risco evitável, e ele quis e pôde evitar. E aí isso não tinha no jogo. Da Ellie falando, estica a mão, não, ele tem um tempo, vamos levar. Ah, então busca uma corda, o Joel leva ele para um lugar mais bonito, uma visão mais pacífica, para dar uma última visão bela antes dele encerrar o cara. Não tinha este conflito. Embora a cena, pra mim, tenha sido muito bem feita, muito bem dirigida. A cena em si, eu não acho nenhum problema, muito pelo contrário. Eu acho que mostra exatamente a diferença de até a maturidade dos dois naquela questão. Da Ellie sendo mais passional, dela tendo mais empatia, independente de qualquer risco, porque ela se preocupa com aquela pessoa. E o Joel mais objetivo, sabendo o que é melhor para um todo e para eles ali também, o que precisa ser feito, porque o cara, infelizmente, já tá condenado. Toda a cena como aconteceu, a despedida, ele implorando pra voltar pra esposa e mesmo assim o Joel acabando atirando nele naquele instante, tudo isso foi muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem atuado. Mas aí a Ellie chega, depois de uma promessa do Joel de que ele não faria nada disso, vê o que aconteceu e aí vem a frustração dela saber o como ele mente, o como ele é capaz de prometer algo e fazer outra coisa, e o como ele tem sangue frio pra fazer o que é necessário, por mais que pareça uma decisão cruel na cabeça dela. E tudo bem, ela tinha 16 anos. Faz sentido que essa Ellie não tivesse compreendido. Na primeira patrulha, a primeira experiência que ela teve desse tipo, com alguém que ela conhecia, que ela poderia nutrir algum tipo de respeito, carinho, que fosse. E aí, quando eles voltam, o Joel levando o corpo, ele explica a situação e ele mente, sim, ele mente, mas porque, imagina, ele tá dando a informação de como foram os momentos finais pra esposa do cara, e se ele dissesse qualquer coisa que fosse a verdade, nada mudaria do que aconteceu. Eu diria até que é uma forma de carinho, de empatia no caso dele, falar que o final foi mais bonito do que foi, não por uma proteção dele em si, tá? De, olha, vou parecer que eu sou um cara bom. Não, é pra parecer que o outro teve hombridade, que ele quis se manter ali na preocupação dos seus entes queridos, que ele se manteve forte até o final, que ele deu mensagens positivas, e não aquela covardia e egoísmo natural do ser humano no desespero de que vai encerrar e não tá lidando bem com isso. Então a informação do fim que o Joel tinha passado pra esposa dele era muito melhor pra ela superar, mas a Ellie não gostou, e até aí beleza, mas a série colocou outro ponto de conflito, ela negar o Joel na frente dele. Isso eu não conseguiria imaginar
tanto ela fazendo, tá? Ela criou um conflito muito grande pro Joel e pra mulher dele que estava ali, mulher do cara, do Eugene, que morreu. Mas beleza, colocaram esse lado de novo mais impulsivo, infantil, e este foi o conflito de anos que fez a Ellie ficar sem falar com o Joel. Não exatamente esse, porque voltando de lá, ela olha os vagalumes, ela já tinha começado a pensar o que ela ia perguntar pra ele sobre Salt Lake, sobre o hospital, sobre aquele fatídico dia. Ela uniu os pontos e fica implícito na série que ela percebeu que o cara mentiu pra ela, que o Joel mentiu pra ela de alguma maneira, tal como acabou de mentir de novo. Mas ela não teve a confirmação em si. No jogo é diferente, ela vai até Salt Lake, ela reúne mais algumas informações, ela tem a informação completa e não é esse rolo do Eugene que serve de gatilho para ela desconfiar por anos até a conversa que foi revelada na varanda dos dois. A diferença em si não é o que me incomoda. O que me incomoda é que eles ficaram afastados muito tempo por achismos dela com menos informações que eu não sei se seriam tão fortes frente ao vínculo que a gente também viu que eles criaram por anos. Mas ok. Aí, eles adiantaram a cena depois do Ano Novo. Mostraram a perspectiva do Joel do Ano Novo, o que era algo, como eu disse, que a gente só tinha no final disso tudo, de tudo que ainda vai acontecer em The Last of Us Parte 2. E aí, a gente vê os dois conversando na varanda e a Ellie extraindo a totalidade da verdade do Joel, do que aconteceu naquele dia. O Joel dizendo que sim, ela seria a cura. Eu entendo que é o que se passou na cabeça dele. Não tem nenhuma informação, evidência concreta de que aquilo seria a cura da humanidade. Era uma grande chance, uma grande tentativa em troca da vida da menina. Mas é algo que até os jogadores muitas vezes questionavam, né? Será que realmente seria a cura? Nunca foi 100% comprovado. Era uma tentativa de. Mas eu acho que isso não importava pro Joel. Ainda que dissessem pra ele, é 100% garantido que vai curar a humanidade. Ele teria feito, como ele disse, exatamente o que ele fez, da forma que ele fez. Eu acho apenas que a série, trazendo essa informação, fora outras várias escolhas, eles têm, de uma forma parcial, inclusive, colocado como a escolha do Joel foi em nome do amor. E que não importava a questão de cura ou não pra gente julgar a sua atitude frente ao que ele fez. Eu acho que a série ela tem tirado algumas relatividades que a gente tinha para analisar toda essa trama de vingança, colocando bastante o lado da Abby antes de tudo começar, antes dela fazer o que ela fez com o Joel, mostrando na fala da Dina no episódio passado que independente do que o Joel fez antes, também a atitude, a cena da Abby torturando o Joel na frente da Ellie não é algo justificável e querer se vingar disso, aí sim, é algo explicado. Então eles têm tentado amenizar alguns dos vários pontos de conflito e discussões que atormentaram o fandom de The Last of Us com o jogo em algumas pequenas mudanças de falas como essa do Joel. Eles colocaram uma forma muito bonita, inclusive, foi uma cena muito emocionante, dele dizendo que fez tudo o que fez por amor, que ela pode não entender, mas ele ama tanto ela que ele faria exatamente o que ele fez. E por isso que eu acho que não tem problema a série de alguma forma canonizar que a cura ia acontecer. Porque independente do que existisse, da cura que pudesse ser feita, ele faria exatamente o que ele fez. Ela, entretanto, se sentiu culpada, se sentiu roubada, porque ela tinha um propósito de vida que poderia ter acontecido e ela não pôde escolher. A galera dos vagalumes também não deram essa escolha a ela, tampouco o Joel, que teve que resolver tudo de uma forma muito rápida ou ela morreria de qualquer maneira. Sem tempo para pensar, para resolver, ela dá o direito, se dá o direito, inclusive, de tentar essa reconciliação dos dois, que infelizmente não teve tempo de acontecer, porque logo em seguida é o que acontece no segundo episódio, a patrulha que levou ao fim do Joel, e aí o começo de toda essa saga de vingança. O efeito dessa informação, desse flashback vindo depois, é completamente outro, porque você passa toda uma história sofrendo, achando que nunca houve qualquer pingo de reconciliação ou última conversa desses dois. E aí só no final, quando você já tá destruído por uma série de coisas que acontecem, aí eles vêm e jogam essa informação. Talvez, de novo, a série esteja suavizando sensações ruins, o que não é exatamente uma coisa ruim, uma coisa negativa. Talvez pro psicológico da humanidade que não tá tão bom assim, é melhor que seja dessa maneira.
Não sei. Mas já tá mais que evidente, por tudo que a gente tem comentado em todos os episódios, que a experiência da segunda temporada e do segundo jogo, é muito, assim, uma infinidade de distância de diferente, assim, é muito diferente. Aí a gente volta pro presente e tá Ellie com o rosto, um aspecto mais pesado, afinal ela não só matou alguém, perseguiu alguém, começou de fato a sua vingança, como ela torturou. Pra mim é fundamental a gente ver como essa Ellie agora vai voltar no episódio seguinte, considerando que até a cena do hospital, logo antes da cena do hospital, essa Ellie da série não era a Ellie que carregava um fardo tão pesado desde o início. Carregava, mas não demonstrava, não falava, muito pelo contrário. Então a transição não foi tão fluida assim. A partir daqui, como que eles vão fazer? É um rumo sem volta? Agora ela só vai em frente, vai mudar completamente em relação àquela Ellie que a gente tem visto mais alegre, juvenil, não sei o que, até o episódio 5? Ou eles vão suavizar de alguma maneira de novo? Muitas perguntas ficam sobre esse final e que a gente já vê daqui a pouco, né, no final desta semana. E assim que tivermos, eu volto tentando trazer na segunda-feira os comentários finais da segunda temporada de The Last of Us. E gente, infelizmente, o Joel sempre fez falta, mesmo no jogo quando ele foi embora, aos montes pro público, que muitos inclusive não superaram nem queriam mais jogar, mas na série eu acho que o peso da sua ausência é ainda maior, porque muitas coisas careciam de atuação, intensidade, entrega, porque sabe o que acontece no jogo? Você sai de uma perda gigantesca, mas você mal tem tempo de viver aquele luto ou ficar reclamando daquele luto se você se entregar pro jogo, porque o jogo entra vertiginosamente numa história pesada, cruel e muito difícil. A série não entrou nessa forma vertiginosa. Ela tá indo gradualmente. E por isso, talvez, que a gente tenha mais tempo de pensar no que faz falta, no que não tá tão bom quanto, na intensidade que a gente tinha de relacionamento, de atuação, de drama numa primeira temporada e ainda não tem nessa segunda. Excelente episódio 6, e eu acho que talvez uma boa transição para, enfim, um clímax para finalizar essa temporada, quem sabe no tom que a gente que já tinha mais spoilers estava esperando desde o início. E não só a gente, tá? Muitas pessoas eu tenho visto comentando que estavam esperando também uma virada depois do que aconteceu no episódio 2 e não viu a coisa chegar. Talvez o final da temporada entregue tudo que a gente tá esperando, basta a gente esperar para saber. Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio e dessa quase finalização de temporada, e eu vejo vocês em todos os próximos vídeos.